Você fala que sim, que me compreende. Você fala que não me entrega, que não me vende, que não me deixa, que não me larga. Mas você deixa tudo, Deixou, você deixa mágoa, deixou, você deixa frio deixou, e me deixa na rua. deixou, Você jura, jura, jurou, você me despreza, prezou, você vira esquina esquinou, e me deixa à toa. Tô. você passa mal, toma sorriso, se engana, mas vai em frente. Pra mim não tem jeito, não tem beijo final e não vai ter happy end, e não vai ter happy end, e não vai ter happy, e não vai ter happy end, e não vai ter happy, e não vai ter. Essa foto de Alci Lacerda é dos anos 60, da Praça da Igreja de Boa Viagem, zona sul do Recife. Esse é o Hotel Boa Viagem, que era um ponto marcante até a sua demolição na década de 2000. O Hotel Boa Viagem pode ser visto nessas imagens com Janet Leigh e suas filhas numa visita ao Recife no início dos anos 60. A praça mudou muito. Na década de 70, minha pequena família veio morar nessa área da praia. Na verdade, a 250 metros da praia, bem aqui, onde antes era mangue. Apartamento 102, edifício pioneiro, número 207, na rua José Moreira Leal, bairro de Setúbal, no Recife. O prédio de 1972 só tem um andar, sem pilotis. Uma construção sólida e discreta. O apartamento fica em cima, atrás, longe da rua, onde é mais silencioso. São 3 quartos nesse apartamento. Uma suíte. Sala. Banheiro social. Copa cozinha. Antigamente o apartamento tinha quarto de empregada que minha mãe, Joselice, transformou abrindo uma parede, primeiro num escritório e depois num lugar para ver filme. Eu tinha 10 anos quando a gente veio morar nesse apartamento, que minha mãe comprou pela Caixa Econômica Federal em 1979. E essa casa nova significou um recomeço de vida para minha mãe logo depois da separação do meu pai, Kleber. Joselice, minha mãe, era historiadora. Ela estudou os abolicionistas Joaquim Nabuco e André Rebouças no Brasil do século XIX. Na Fundação Joaquim Nabuco, onde trabalhava, brincavam que ela traía Nabuco com Rebouças, de quem ela tinha uma gravura emoldurada na parede de casa.
Joselice dizia que essa piada tinha uma carga bem forte de Brasil. Anos depois da sua morte, eu recebi essa fita de um colega de trabalho dela na Fundação Joaquim Nabuco. Um puta presente. É uma reportagem da Globo de 1981, onde ela fala sobre a técnica da história oral. Joselice, como é que vai ser a pesquisa As Festas e sua história oral? Através da história oral, nós colhemos informações que não ficaram na história. Parte para fazer uma avaliação da vida do entrevistado, uma parte assim, digamos, um tanto ou quanto autobiográfica, e em seguida parte para a verificação e apanhar os dados a que a gente está propondo apanhar daquela pessoa. Pode parecer que eu estou falando de metodologia, mas eu estou falando de amor. Hoje, quando eu lembro da minha mãe e também desse apartamento, eu entendo como esse lugar foi alterado radicalmente por ela. 2 vezes. A primeira vez foi no final dos anos 80, e eu acho que tinha ali um sentimento de euforia e de incertezas. Eu, com minha mãe na rua, perto de casa, nas eleições de 1989. A gente votou juntos outra vez em 1994, um ano antes de minha mãe morrer aos 54 anos de idade. Quando Joselice adoeceu, em 1992, eu vi que ela tinha nesse apartamento uma extensão da força dela. E foi assim que Joselice fez uma segunda reforma nesse lugar. É como se o apartamento tivesse virado uma casa, como se tivesse passado por uma cirurgia. Agressiva e também reparadora. Joselice entregou ao meu irmão Múcio, na época um estudante de arquitetura com 20 anos de idade, a missão de alterar a nossa casa. Foi o primeiro projeto que meu irmão desenhou. Um lindo trabalho com pelo menos uma referência jovem a Oscar Niemeyer. Na década de 2000, esse lugar mudou outra vez. E nesses anos todos, eu fui aprendendo como o tempo vai alterando os lugares. Olha que foto bonita. Martinho e Tomás. Aqui, Tomás. Eita, que foto bonita, danada. Olha. De uma forma ou de outra, eu vivi nesse lugar durante 40 anos. Esse apartamento foi também o lugar onde eu comecei a fazer filmes. E eu devo ter feito entre 10 e 13 filmes. A praia significa o paraíso, né? O foco dessa câmera tá 0, viu, Cleber? Tá bom. Tá bom. O tapete já foi. Ele foi filmado, acho que de todos os ângulos. Em todos os cômodos. Durante 20 anos, eu diria. Algumas pessoas viam meus filmes e perguntavam: o que tu tanto vê naquela rua, naquele bairro de Setúbal, naquele apartamento? Sidney Clay, acorda!
A resposta é porque era o lugar onde eu morava. Era porque Joseli se estimulou que eu fizesse meus filmes da maneira que eu pudesse fazer meus filmes. Era a nossa casa, estava à mão. E aqui pra posteridade. Os vizinhos faziam pontas, achavam engraçado, eu acho. A gente também filmou no apartamento da vizinha de porta. Era bom transformar a casa numa aglomeração, numa oficina, num estúdio. Eu tinha falado para Pedro Sotero e Fabrício Tadeu, os fotógrafos de Som ao Redor, que eu queria tentar fotografar a rua à noite sem luz especial de cinema, que é uma ideia meio boba, na verdade. Eles me mostraram que é possível, mas quando eu vi as imagens eu achei melhor iluminar a rua toda. É quando você junta o normal com a imagem do cinema. E aí fica com a cara de um filme. Vem cá, Maria, um pouquinho. Maria, essa é a Sofia. Sofia, Maria. Tudo bem, Sofia? Tem café, Mariana? Tem, tá terminando de fazer. Eu tô precisando. É difícil abordar hoje.很好，很好。这个你知道吗？84，大声一点。84，大声一点。84。Teve uma vez que Maeve veio jantar. Entendeu? Eu tô com esse óculos. Tentando se achar mais inteligente. E eu achei engraçado que ela estava sentada no mesmo lugar da cena do jantar em O Som ao Redor. Não, o que eu falo? E aí, tudo bem? Eu tô barriga, não tem. O cara tinha entrado na casa vizinha para roubar o bujão de gás. E mais tarde, claro, a gente dramatizou o que tinha acontecido com o telefone. Durante muitos anos eu fotografei o apartamento e a vizinhança. E uma vez eu tirei a foto de um fantasma, uma presença. A foto era na sala do apartamento, mas com uma figura que eu não sei quem é. Eu não sei até hoje como essa figura veio parar na minha câmera nem no meu filme.
O que eu sei é que essa imagem começou a circular e amigos e conhecidos quiseram me levar num centro espírita. Eles achavam que eu era um médium. Uns anos atrás eu cheguei do cinema com a Emily, um domingo à noite. Sentei na mesa da cozinha para fumar um cigarro e, de repente, eu ouvi um latido que fazia anos que eu não ouvia. Era o latido de Nico, o cachorro da casa vizinha. Só tinha um problema, Nico tinha morrido, ele morreu uns 2 anos depois de o som ao redor ficar pronto. Não tá conseguindo dormir, mano? Não. Ele vai ficar latindo. Eu me levantei ouvindo os uivos e latidos de Nico e de repente eu entendi que o filme estava passando na Rede Globo, em rede nacional, e que os vizinhos estavam assistindo o filme. E Nico tinha virado um fantasma. Nico fez uma ponta também num outro filme meu, espontaneamente. Eu devo ter gravado o som de Nico latindo e uivando durante alguns anos. Às vezes eu não conseguia acreditar como é que um cachorro latia tanto. Ele latia porque ele passava o final de semana sozinho, ou seja, ele passava o final de semana latindo. Eu tentei falar com os donos da casa, mas não deu em nada. Os vizinhos achavam sempre uma maneira de dizer que Nico não era um problema, na verdade era uma vantagem. Eles argumentavam que se Nico late, não tem ladrão. Esse plano de Nico deitado apareceu agora há pouco. Olha isso aqui. A casa dos vizinhos foi tomada por cupim, que terminou contaminando o nosso prédio e também o nosso apartamento. Desgraçado. E os cupins foram parar no meu outro filme, Aquários. Aconteceu que a casa vizinha com piscina, construída nos anos 70, foi tomada por cupim, que derrubou todo o telhado da cozinha. E depois de tantos anos, a casa ficou careca, bem na frente da nossa sala. E a casa foi entrando em decadência. E a natureza percebe isso. Vai ocupando o espaço. Eu gosto muito de bicho, gosto de cachorro, de gato. Mas esses gatos tomaram conta e encheram o saco. Puta que pariu. Essa rede na janela é por causa dos gatos.
E finalmente isso. A transformação da casa num bunker. Para mim, a casa não foi mais a mesma depois de Nico. Os filmes foram fotografando o comportamento do bairro. Éramos tão jovens. Não dá pra mano, cara, fica tremendo. Não sabíamos o que era o amor. Só sabíamos do Rolling Stones. Não, nesse prédio aí tá bem, é o prédio do lado. Aí, esse aí, ó. Tirou muito, dá uma girada na bandeira aí. Liga o mar. Tudo bem, liga o Max, liga o Max, liga o Max. Onde antes não tinha grade, passou a ter grade. Antigamente você vinha da rua, entrava no prédio, não tinha portão. Seu Clodoaldo. Obrigado, dona Bia. Nada. Eu boto o recibo seu nome no seu Ricardo. Não vou precisar, não. Obrigado pelo café. Nada, que isso. Precisando, o senhor avisa. E eu sempre achei estranho porque o bairro de Setúbal nunca me pareceu especialmente perigoso. Essa casa sempre foi a minha preferida na rua. A única na área que tem uma cerquinha de 1 metro. Os janelões de vidro não têm grades. É um fenômeno. Na época da filmagem de O Som ao Redor, a proprietária me disse que por causa da cerca baixa e dos janelões de vidro que dão para o jardim, nunca ninguém, jamais, tentou entrar na casa dela. Pois bem, meu nome é Clodoaldo Pereira dos Anjos. Muito prazer. Tudo bom, seu nome? Às vezes as pessoas perguntam se o que elas veem no filme é direção de arte. Não, não é direção de arte. Ou, dependendo da situação, eu às vezes mentia. Claro que é direção de arte. E a pessoa olhava impressionada. Olha essa outra casa, atrás do muro. Aqui morava uma amiga nos anos 80. Quando eu fui procurar imagens da minha casa para fazer essa montagem, eu vi que tem o apartamento da vida comum e o apartamento de cinema.
teu, todo teu, minha, toda minha. Juntos essa noite quero te dar todo o meu amor, toda minha vida. sim, eu te procurei. Hoje sou feliz com você, que é tudo que sonhei. eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo, e o meu sangue ferve por você. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo, e o meu sangue ferve por você. Eu amo o centro do Recife. Eu amo o centro do Recife. Eu cortei e depois coloquei de volta 2 vezes no filme essa fala, achando que era redundante dizer isso. Mas depois eu lembrei que a gente tem que falar quando gosta de alguém. O centro de uma cidade pode lembrar muitas outras cidades. Kátia Mezel. Essa minha relação com o centro passa pelos cinemas. Entre os 13 e os 25 anos de idade, mais ou menos, eu ia ao centro ver filmes várias vezes por semana. Garganta profunda, todas. Essa. O centro é um lugar que uma parte da cidade parece ter esquecido que existe. Tem um clima decadente de quem foi abandonado sem grandes explicações. Tem muita gente jovem que nunca nem veio ao centro. Nem no carnaval. Mas uma coisa que não dá pra negar é que o dinheiro foi pra outro lugar. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que o problema do centro é que não tem ar-condicionado. Eu tenho um mapa sentimental do centro da cidade.
separado pelo rio Capibaribe sujo e marcado por ruas e cinemas. O Arte Palácio e o Trianon ficavam na Rua do Sol, de frente para o grande rival no outro lado do rio, o São Luís, na Rua da Aurora. Frente a frente, os três se olhando, cara a cara, no sol e na aurora. A maior parte dessas salas não existe mais, claro. Esse é Joaquim Nabuco, o abolicionista. Esse mapinha cobre uma área da cidade que tem ruas como a Rua da Saudade, a Rua do Hospício e a das Ninfas, o Beco da Fome e o Beco do Fotógrafo. A Livro 7, uma grande livraria, também não existe mais. A liberdade para o cliente escolher o seu livro. Virou igreja. Mas o centro também é toda despachada. Tem um clima de... se não gosta de mim, foda-se. Tem gente que pensa que o centro da cidade morreu. Uma amiga escreveu uma vez que o centro do Recife tem cheiro de maré, fruta e mijo. Jomar Muniz de Brito e Antônio Cadengue.
centro devia ter esse cheiro até quando o dinheiro rolava solto aqui. Cláudio Assis e Matheus Nastergalli. Janet Leigh e Tony Curtis. Eu descobri essas imagens, eu no hall de entrada do Arte Palácio, na semana de fechamento do cinema, em julho de 92. Uns 30 anos depois, eu recebi essas fotos do mesmo lugar, mas tiradas alguns dias antes de o cinema ser inaugurado, em 1940. Por baixo, umas 30 milhões de pessoas passaram por esse lugar em mais de 50 anos. Eu acompanhei os últimos 2 anos do Arte Palácio, fotografando e filmando o lugar com uma câmera VHS. Na época eu era estudante. Tem 2 cruzeiros? Tem não. Tem 1000 cruzeiros? Era um pouco como estar num navio que está sendo preparado para ser afundado. Às vezes parecia uma fábrica cheia de máquinas antigas. Foi no Arte Palácio que eu conheci Alexandre Moura, seu Alexandre.
A cabine de projeção era quente e não tinha ar-condicionado. Seu Alexandre às vezes trabalhava sem camisa e sentava ou deitava no chão, que era mais refrescante do que ficar na cadeira. Cinemascope. Vai mais um pouquinho. E assim a gente vai morrer. Eu passei aqui o Poderoso Chefão. Trabalhei com esse Poderoso Chefão. Passou aqui uns 4 meses. Não passou outro dia na televisão Poderoso Chefão? Meus filhos. Eu fiquei com tanta música da música que eu não podia ouvir. No último dia de passar Poderoso Chefão, eu não suportei. Com aquela ansiedade de terminar o filme. Aí fui pro Trianon. E naquele tempo eu era moço. Fui pro Trianon. O rapaz do Trianon veio pra aqui pra poder terminar o filme, porque eu não aguentava. Você passar 4 meses assistindo um filme. Eu nunca esqueci seu Alexandre contando como lidou com a censura na ditadura. Aí chegou 2 camaradas. O filme tá preso, viu? Abriu a câmera. Quem é o senhor, pô? Eu sou da Polícia Federal. O filme tá preso. Não tem importância, é bom, eu largo cedo. Eu tive um sonho uma vez, onde seu Alexandre abria a tampa do projetor e a luz fazia ele desaparecer. Tipo... como no Exterminador do Futuro 2, que ele projetou na estreia com o cinema lotado. Antônio! Puxa vida, não tem ninguém. Depois de tantos anos, eu nunca consegui permissão para entrar e ver as ruínas do Arte Palácio. Tem um lado bom nisso. Quando eu lembro desse cinema, eu lembro logo de seu Alexandre, que faleceu em 2002. Eu já lhe disse para que serve aquela janela? Para que servia? Não. Pronto, locutor. Quando é filme de arte. Filme de arte fica um locutor ali da Rádio Jornal, ou de qualquer rádio. Agora um locutor que fale bem, sabe? E ele falava quando? Quando estava sendo exibido o filme. No filme sendo exibido e ele falando durante a sessão, né? Mais para dentro do cinema ou para Para dentro do cinema. É, não era para a rádio não, para dentro do cinema, para o espectador, era. Agora aquele filme de arte, né? Só tinha gente... Ele falava o que exatamente? Falava sobre o filme, né? O filme faz isso, faz aquilo, né? Aquele filme de reis, aquele negócio fora de série, né? Coisa estranha, sabe? Quando anunciaram o fechamento do Arte Palácio e do vizinho Trianon, eu perguntei a seu Alexandre se ele viria trabalhar na última noite do cinema. Uma terça-feira sou eu. Sou eu que vou fechar. Vou fechar o cinema com a chave de lágrimas. Tá chorando. Vou fechar o cinema com a chave de lágrimas.
Seu Alexandre me falou uma vez de um gerente alemão do Arte Palácio, durante a guerra. Fazendo esse filme agora, eu finalmente juntei as peças. Que história sensacional. O Arte Palácio foi projetado para ser um cinema da UFA, o grande estúdio alemão que era braço da propaganda nazista de Goebbels e Hitler nos anos 30. Os alemães viram a possibilidade de expandir a propaganda nazista em duas cidades estratégicas do Brasil, São Paulo e Recife, durante o governo de Getúlio Vargas, que tinha simpatia pelo regime nazifascista. Recife recebeu também 67 vezes, entre 1930 e 1937, as máquinas alemãs Graf Zeppelin e o Hindenburgo. São Paulo e Recife, cada uma com seu arte-palácio da UFA, projetados pelo arquiteto Rino Levi, que era, aliás, judeu. O escritório antigamente era aqui. Não é não ainda? Não, era em geral. Seu Alexandre falava do gerente alemão na época, Gunther, se eu não me engano. Eu dirijo que vai sair lá no balcão, né? No tempo da guerra o alemão se escondia ali debaixo também, né? Qualquer pau ele se escondia, ficava tudo em casa, né? Com a guerra, os planos de Arte Palácio no edifício Trianon ser um projeto da UFA foram abandonados. De toda forma, o espaço foi explorado pela exibidora e distribuidora Arte Filmes, do imigrante italiano Ugo Sorrentino, que desde 1931 era o distribuidor exclusivo de filmes da UFA no Brasil, e continuou sendo até 1941. Meses depois, o Brasil finalmente cortou relações comerciais com a Alemanha de Hitler. Esses prédios ficaram de pé nos anos 40 e o dinheiro todo estava concentrado aqui. Os espaços de poder da cidade foram todos muito bem planejados. Nos anos 70, ela começou a perder o seu prestígio, um pouco como os cinemas, e parece que estacionamento foi uma questão. Aos poucos, o dinheiro foi embora para a Zona Sul, ali em Boa Viagem. É a mesma coisa que aconteceu em tantas cidades no mundo afora. Cartucho e tona de impressora, curso de inglês, escritório e algum tipo de prótese. Dá quase para imaginar as intrigas, espiões americanos e nazistas,
brasileiros a favor e contra a neutralidade do país em relação à guerra. Todo mundo tramando o carnaval. Dá também para imaginar esse prédio virando moradia boa para muita gente. Aqui funcionou o consulado dos Estados Unidos, inclusive durante a guerra. Um outro tipo de consulado americano ficava nesse outro prédio, não muito longe dali. Todos os estúdios de Hollywood ficavam aqui nesses 5 andares. Metro, Universal, Columbia Pictures, Fox, Paramount, Warner, United Artists, Disney. Tinha espaço até para empresas estrangeiras como Atlântida, Cinédia e Embrafilme. Ou pelo menos era como se sentiam as distribuidoras brasileiras nesse prédio. Ano 9, tomada 2. Essas imagens do filme Eisenstein são os únicos registros da central de cópias que abastecia cinemas no norte e nordeste do Brasil. Filmes de ficção são os melhores documentários. Com a internet, os escritórios dos estúdios fecharam na década de 2000 e a distribuição de filmes ficou concentrada em São Paulo, a quase 2.000 quilômetros de distância. Outro dia eu passei no edifício Alfredo Fernandes e o novo administrador me informou com muita autoridade que nunca existiu nenhuma empresa de cinema naquele lugar. Essas empresas só ocuparam o edifício durante mais de 70 anos. Por sorte, eu guardei algumas lembranças das distribuidoras do edifício Alfredo Fernandes. Bem atrás do prédio ficava o lixo. Bem ali ficava o lixo de Hollywood. Cartazes americanos de alta qualidade, trailers, fotos, lobby cards, press books. Toda semana, centenas de materiais eram jogados fora. Um segredo bem conhecido. E muita coisa era revendida por seu Paulo Barbosa, que ele levava para a calçada do Trianon. Essas imagens já têm mais de 30 anos. Os cinema foram extintos, né? O pessoal pobrezinho que não tem dinheiro comprar. Vamos, às vezes até dou material aí, porque tem duplicata aqui, eu dou material a eles. Muitos não têm dinheiro, fica somente de olhar. Paulo Barbosa vendia lembranças de cinema, mas era também portuário. E foi um dos heróis que salvou o Recife de uma tragédia. Em 12 de maio de 1985, ele soltou as amarras de um navio-tanque em chamas, no porto. É muita história.
13º salário, 5 mortos. Senhora Ricardo Pessoa de Queiroz. Senhora Júlio. Senhora Antiógenes. Esse jornal de 1977. King Kong com Fay Wray, de 1933. A fuga de King Kong, do Trianon. São Luís estava com King Kong, de Dino de Laurentiis. Aí lá embaixo tem O Homem de Hong Kong e Costinha e o King Mong. Febre King Kong em 77. E Sônia no Boa Vista com Dona Flor, 3ª semana. Umas 150 mil pessoas viram Sônia em Dona Flor só no Moderno. Eu terminei filmando uma cena com Sônia Braga no lugar onde era o Moderno, para o filme que nós fizemos juntos, Aquários. Nessa parede lateral do cinema moderno tinham vitrines que foram tapadas. Cada janela tinha o cartaz de um filme e 2 fotos. Era a primeira imagem que se via de um filme. Parecia uma exposição, só que era na rua. Foi assim que eu descobri, eu era pirraia, que tinham feito um outro filme de Guerra nas Estrelas, chamado O Império Contra-Ataca. Alguns anos atrás, eu entrei na cabine de projeção do Moderno. Tá aí uma coisa analógica. Manual. A marquise de cinema. Na digitalização dessas imagens, aconteceu uma coisa estranha. A imagem da marquise, guardada durante tanto tempo, começou a sofrer uma mutação digital. É como se o letreiro do Moderno quisesse me falar alguma coisa. A árvore cobre parte da marquise e parece que o filme vira outro filme. Às vezes, a marquise parecia uma mensagem secreta para alguém. Quem é esse Frank? Quem é esse Johnny? Meu nome é ninguém. Meu nome é Terremoto. A paisagem da cidade era marcada por palavras de fantasia. Vejam Barbarella mandando brasa. Você gritará de pavor, saltará do seu lugar quando assistir Tubarão. Uns recados soletrados com cuidado e com malícia.
Eu gosto dessa sequência de retratos tirados na Ponte Duarte Coelho, em décadas diferentes, sempre com o Cinema São Luís ao fundo. Johnny Guitar, a foto é de 57. Pink Floyd The Wall e The Entity, O Enigma do Mal, março de 83. Essa aqui com o Quatrilho, nos anos 90. Marcélia Cartacho e Susana Amaral. Arnold Schwarzenegger. Chuck Norris. Eu filmei isso em Super 8 e só de ver essas imagens eu fico tonto. Como é que pode eu lá em cima nessa marquise, sem nenhuma segurança, a 10 metros de altura? Que doideira. Ivan Cordeiro. 007 marcado para a morte. Eu vi aí no São Luís. Fernando Spencer. As marquises são marcadoras de tempo. Essa foto do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, é de quando os milicos baixaram o AI-5. A queima-roupa de John Burman passando no patê e a merda correndo solta na Cinelândia. Os letreiros de cinema, de certa forma, comentavam a vida no mundo. Foi uma perda para as cidades, eu acho. Você fala que sim, que me compreende. Você fala que não me entrega, que não me vende, que não me deixa, que não me larga. Mas você deixa tudo. Deixou. Você deixa mágoa. Deixou. Você deixa frio. Deixou. E me deixa na rua. Deixou. Você jura, jura. Jurou. Você me despreza. Prezou. Você vira a esquina. Esquinou. E me deixa à toa. Pra mim não tem jeito, não tem beijo final, e não vai ter happy end, e não vai ter. Foi coincidência que o letreiro do Veneza dizia golpe fulminante na noite do seu fechamento. Será que é coincidência? Cinemas que não existem mais mostrando filme de fantasma. Dezembro de 1970. A inauguração do Cinema Veneza, na Rua do Hospício. O filme da noite de inauguração, Aeroporto, da Universal, em 70mm. Alguns dias antes, uma sessão especial de Tora Tora Tora, da Fox, foi oferecida às Forças Armadas. Banda militar, governo militar. O dono, Luiz Severiano Ribeiro Júnior, recebe aqui o governador de Pernambuco, Nilo Coelho, e a senhora Nilo Coelho. Na verdade, o nome dela é Maria Tereza Coimbra de Almeida Brenan. A empresa Severiano Ribeiro foi a maior exibidora de cinema do Brasil durante o século XX. No Veneza, eles não economizaram nada.
É meio triste se apegar a um produto. O problema é que você passou anos da sua vida indo nesse cinema. Aí a relação fica emotiva e confusa. Eu acho que foi no Veneza onde eu comecei a perceber o som no cinema. Até hoje, os mais velhos falam da experiência de imagem e som que foi ver Hair, de Milos Forman, em 70mm, no Veneza. Eu não tinha idade para ver o filme. O governo militar, que definhava na época, deu censura a 18 anos. Eles acharam Hair subversivo e antimilico. O filme virou um fenômeno no Recife maior do que em qualquer outra cidade do Brasil. Mais de 200.000 pessoas viram Hair no Veneza em quase 6 meses. A indústria monta a estrutura de distribuição e depois joga tudo fora. Estavam fazendo um mini shopping center dentro do cinema. Sem exatamente demolir o cinema. Essa coisa se alojou dentro do Veneza, como um organismo alienígena, e o cinema virou hospedeiro. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Com muita demolição. Mas eu nunca vi uma mutação tão estranha como essa dentro do Veneza. Visto de longe, o Veneza ficava nesse prédio aqui, com essas vigas. E aqui era o Colégio Marista, uma escola tradicional que foi extinta. Também vai virar outro shopping. O Shopping Marista, assim batizado em respeito à memória da escola que fechou. Um pouco como os cinemas. Essas são imagens do filme A Seita, de André Antônio. Um filme que se passa no Recife do futuro. São as únicas imagens que sobreviveram daquela escola. Filmes futuristas também são documentários. Ai, 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 quanto é bom envelhecer assim como eu. Ser brasileiro, nascido em Pernambuco e fazer frevo com a inspiração que Deus me deu. Ai, 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 ai.
Essa é uma das minhas ruínas preferidas. Assim como eu, ser brasileiro, nascido em Pernambuco e fazer frevo com a inspiração que Deus me deu. Ter lindas manhãs com a mesma aurora de sempre, o nome do meu pai no meu filho Luiz, ser voinho tão feliz de Simone Nelsinho Moema, 3 versos compondo um mais terno poema. Olhar o meu Recife, O cinema politeama. e a graça da bondade sempre me concedeu, vivendo um mundo assim de ternura e beleza. Quanto é bom envelhecer assim como eu. Ai, 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 quanto é bom envelhecer assim como eu. Ser brasileiro, nascido em Pernambuco e fazer frevo com a inspiração que Deus me deu. Ter lindas manhãs com a mesma aurora de sempre, o nome do meu pai no meu filho Luiz, ser voinho tão feliz de Simone Nelsinho Moema, 3 versos compondo um mais terno poema. Olhar o meu Recife, amar a sua gente, e a graça da bondade sempre me concedeu, vivendo o mundo assim de ternura e beleza. Quanto é bom envelhecer assim como eu. Não, não faça isso. Tem que arrancar primeiro, né? Tá. Mas eu vejo o que é que eu faço, tá? Não vai preparar que eu parar, não. Não pega, não é gostoso. Umas 50 milhões de pessoas passaram pelo São Luís em 70 anos. Só viu, moleque? Não fez mais nada. Transei primeiro. Eu não conheço lugar tão unânime como esse no Recife. Amin Stepler. Por dentro, o São Luís aumenta a fantasia, mas na saída ele te devolve para a rua. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. Eu sempre ouvi as pessoas se referindo ao Cinema São Luís do Recife como um templo. Uma parte da cinefilia usa imagens católicas para falar do São Luís. Eu já ouvi coisas tipo ver um Glauber ou um Hitchcock só se for de joelhos em louvor.
O cinema como uma igreja. Talvez sejam os vitrais de flor de lis, muito famosos. É irônico que o São Luís e o prédio do Arte Coelho em cima foram construídos no lugar de uma igreja, a Capela da Santíssima Trindade dos ingleses. O dinheiro britânico no Recife já não tinha tanta importância como no século XIX, ainda mais depois da guerra. Demoliram uma igreja anglicana de 1838 para fazer um cinema em 1952. A decoração celebra o rei francês Luís IX. É tudo montado como uma tenda nas cruzadas, com 16 escudos nas paredes. A flor de lis está em toda parte, e nos vitrais. Luís Severiano Ribeiro, patriarca, também não economizou nada no São Luís. Eu vi de perto 2 cinemas que deixaram de ser cinemas e viraram igrejas evangélicas, no final dos anos 80. O Eldorado em Afogados e o Albatroz em Casa Amarela. A transição levou algumas semanas, pois as salas seguiram intactas, cadeiras, decoração e até as telas ficaram. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Quando eu revi essas imagens, eu vi que elas revelam o início de mudanças profundas na relação do Brasil com a religião, os católicos perdendo espaço e a tomada de poder dos evangélicos. Eles compraram cinemas. Quando eu era criança, eu vi nessa mesma tela do Albatroz Uma Paixão de Cristo com Fernanda Montenegro, filme de Semana Santa. Há formas diferentes hoje de sair do transe. De deixar o templo, de sair do filme. Miguel e Bruno. O Cinema São Luís é uma sala pública, que não tem mais a lógica de uma sala comercial. Nem deveria ter.
Um cinema como esse ajuda a construir caráter. Geraldo Pinho, Gustavo Coimbra. Filmes têm uma queda natural para o melodrama. Muitas vezes isso já está na imagem. Mas também faz sentido abraçar o melô. É feito ouvir a vocação de Nelson Ferreira. Eu descobri numa sala fechada do São Luís um dos projetores do antigo Trianon, o vizinho do Arte Palácio, guardado como uma doação. E sucata. O edifício Trianon, do outro lado do rio, onde seu Alexandre trabalhava. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Tá com o endereço aí? Essas 3 paradas aqui é pra pegar alguém mesmo ou o senhor botou pra enganar o aplicativo e dar um rolê por aí? Eu tô querendo burlar o aplicativo para dar um rolê. Às vezes eu gosto de voltar para casa, esparecer e dar um rolê no Uber. Só que se você colocar seu endereço, o Uber vai escolher uma rota muito careta e sem graça. E aí, para evitar chateação, uma vez eu tive uma discussão com o motorista do Uber que ia seguir à risca a rota que o aplicativo dava para ele, e eu pedi para ele ir para outro lugar, enfim. Quer que tire a música? Não, tá boa. Quem é? Herb Albert. Esse cara tem me ajudado pra caramba. E ele tá te ajudando como? Ele serve de inspiração, né? Eu tô aprendendo a tocar trompete. Aí eu ouço muito ele assim. O cara é bom, né? E você toca em algum lugar? Eu tô tocando numa orquestra de frevo. Música carnaval, né? É energia pra cima, assim, eu gosto. Que massa. E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. Com cinema? Ah. Mas é num cinema ou o senhor faz filme, essas coisas? Eu trabalho com a sala de cinema, mas eu faço filmes. Eu escrevo e dirijo filme. Eita, que massa. Seu ator, né? Quero tirar uma foto depois, viu? Você vai tirar uma foto? Eu quero tirar uma foto com o senhor, né? É todo dia que a gente tem artista no carro, né? Eu tiro uma foto sua também. O senhor já fez novela? Não fiz novela não. Deve conhecer gente famosa que o senhor, né? Eu conheço umas pessoas famosas. Cinema é massa. Esse dia eu até descobri que eu tenho um superpoder. Você tem o quê? Superpoder. Você tem um superpoder? É. É? Poder de ficar invisível. Você fica invisível? É, mas não é de sumir assim,
de tipo teletransporte, sair para outro lugar, entendeu? Mas assim, fico invisível, mas estando no mesmo local. E aí eu, quando eu quero, reapareço. Entendeu? E você fica invisível na hora que você quer ou você de repente fica invisível no meio de uma conversa? Isso, às vezes eu sumo sem querer também, assim. Mas eu tento programar os momentos de ficar invisível e de reaparecer, entendeu? Você tá aí, né? Tô aqui. Tá alto o som, quer que eu diminua?